Olá meus irmãos, olá minhas irmãs, olá meus amigos e minhas amigas. Nós estamos aqui com mais uma edição aí do programa Ouvir pela Palavra. Já quero dizer que você pode também nos acompanhar no nosso canal do YouTube, youtube.com/ouvir pela palavra, tá bom? E você que me acompanha pelo YouTube sabe que pode aí clicar para se inscrever no nosso canal. Tem um botãozinho para você clicar para ser notificado cada novo vídeo que colocarmos aqui no canal Ouvir pela Palavra, tá bom? Você que também que me acompanha apenas por áudio, sendo transmitido em alguma rádio, vai o meu abraço, meu carinho, e dizendo que você pode assistir essa aula ali no nosso YouTube, youtube.com/ouvir pela palavra, tá bom? Olha só, nós temos um grupo de WhatsApp onde a gente insere os professores, alunos, superintendentes que lecionam na lição da Escola Bíblica Dominical da Betel. Se você quiser fazer parte desse grupo, deixa aqui o seu nome, o seu número de WhatsApp nos comentários do vídeo do YouTube, ou você vai clicar aqui, tem um link aqui para você clicar para ir direto para o grupo de WhatsApp, tá bom? Também quero dizer que nós temos um material que nós usamos aqui para ministrar essa aula. Se você quiser receber, é só você nos solicitar via e-mail, mandando um e-mail para ouvirpelapalavra@gmail.com, ou você clicar aqui, escrever nos comentários, eu quero receber, e mandar ali o seu e-mail, tá bom? Lembrando também, nós temos aqui o curso que nós divulgamos no nosso canal aqui, Ouvir pela Palavra, nesse programa, que é um maior treinamento de professores de Escola Bíblica Dominical do Brasil, melhorando a performance das aulas na Escola Bíblica Dominical. Eu construí um manual do professor, tive bastante trabalho em fazer, um material dinâmico, onde você vai ler, vai aumentar o seu conhecimento, você vai, de certa forma, ter mais base para falar de Escola Bíblica Dominical. E se você quiser fazer esse treinamento, tá? Você que está me ouvindo apenas aí na rádio precisa ir, né? Precisa ir até no nosso canal do YouTube, youtube.com/ouvir pela palavra, e ali nesse vídeo da lição de número 4 tem ali o link para você clicar e você vai ser direcionado para você saber como fazer esse treinamento de Escola Bíblica Dominical, que tem abençoado professores de Escola Dominical no Brasil e fora do Brasil. Já quero agradecer às rádios que têm aí transmitido o nosso programa. Que Deus abençoe você que está no alcance da nossa audiência aí no Brasil afora, tá bom? Nós estamos aí falando hoje desse tema, que é um tema proposto para hoje, a suficiência de Cristo para restaurar a totalidade do ser humano. Esse tema visa nós elucidarmos que não precisamos de mais ninguém além de Cristo para sermos salvos. É uma falsa ilusão pensar que além de Cristo, além do sacrifício de Jesus, precisamos de outras pessoas, outros mecanismos, outros caminhos que vai fazer com que sejamos salvos. Não. Deus, em Cristo, planejou a salvação do ser humano, e em Cristo isso se tornou suficiente. Não precisa mais agora o homem ou a mulher entrar de contrapartida para fazer jus àquilo que ele está recebendo, que é a salvação. Jó capítulo 14, verso 27, João, né, Jesus falando no Evangelho de João, capítulo 14, verso 27, a parte A, Jesus diz assim: deixo-vos a paz, a minha paz os dou, não vou-la dou como o mundo a dá. Então observa que a paz que Jesus oferece, a paz que Jesus fornece, ela é diferenciada da paz mundana, porque somente em Cristo nós vamos conseguir obter a restauração completa da nossa alma. Olha, quando nós terminarmos aqui esse nosso bate-papo, você precisa ter entendido que existe um mapa, né? E esse mapa nós vamos deixar ele delineado aqui da nossa personalidade. Você precisa ter aprendido que é preciso se desprender do passado e ter também aí sido elucidado na sua mente que o diabo não quer que você alcance a sua cura, tá bom? Isso é muito importante para chegarmos aqui no final dessa nossa aula, você com esse entendimento. Quer fazer uma leitura desse nosso estudo? Abra sua Bíblia no livro de Colossenses, capítulo 2, versos 10, 12, 13, 14 e 15, que está aí o texto onde fala dessa nossa lição e onde está baseado todo o nosso estudo. E diz assim o apóstolo Paulo escrevendo aos Colossenses capítulo 2, no verso 10: e estáis perfeitos nele, que é a cabeça em todo principado e potestade.
sepultados com ele no batismo, nele também ressuscitados pela fé no poder de Deus, que o ressuscitou dos mortos. E quando vós estáveis mortos no pecado e na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com ele, perdoando-vos todas as ofensas, havendo riscado a cédula que era contrária nas suas ordenanças, a qual, de alguma maneira, nos era contrária, atirou do meio de nós, cravando-a na cruz. E despojando os principados e potestades, os expôs publicamente e deles triunfou em si mesmo. Nesse estudo, nós vamos ver demonstrado que é possível a restauração da totalidade do ser humano pelo poder que há em Cristo Jesus. Mas é necessário que a pessoa, o que é nascido de novo, viva segundo os princípios bíblicos, segundo aquilo que Deus estabeleceu para que o homem viva, tendo reservado já para a vida terrena tudo de bom da parte de Deus para aqueles que assim procedem. Vejamos, pois, então, o mapa da nossa personalidade. As experiências vivenciadas participam da formação da personalidade, refletindo assim na maneira de agir de uma pessoa. O nosso relacionamento com os outros é influenciado pelas nossas experiências anteriores. Dizem os psicólogos que as coisas que nos acontecem nos primeiros anos de vida passam a construir uma base que determina o modo como nós vamos agir e reagir diante das situações por todo o resto da nossa vida. Então tudo que nos acontece nesse primeiro momento é o que vai definir a maneira que vamos encarar a realidade da vida dali para frente. Agora, nós lemos na palavra de Deus, em Mateus 12:35, Jesus dizendo que o homem bom tira boas coisas do seu bom tesouro, e o homem mau do mau tesouro tira coisas más. Os psicólogos já tiraram conclusão de que nós empregamos 50% da nossa energia mental e emocional reprimindo lembranças danosas e penosas. Todos nós precisamos de restauração na alma, uns mais, outros menos. É claro que não podemos mais modificar aquela situação que ficou no passado, porque passou. Mas quando nós nascemos de novo em Cristo Jesus, o Senhor vai nos libertar de todo aquele domínio, de daquela tensão, né, daquele senso de vergonha que nós tínhamos das práticas pecaminosas, e vai nos fazer olhar para frente, não permitindo paralisar cada um de nós e nos sufocar esses pensamentos de tristeza e desânimos de quando lembramos de uma vida pregressa que tivemos afastados do Senhor. Então, em Cristo, né, nós somos capazes de melhorarmos o nosso depósito, o nosso tesouro. Nós vamos encontrar nossas imagens nos olhos, né, e as nossas imagens também transferidas nos olhos das outras pessoas. Talvez através de pais, colegas, professores. Não vai haver ninguém perfeito nesse mundo. Se você examinar, por exemplo, um anel no microscópio todos os dias e se familiarizar intimamente com cada mancha, você vai ficar aborrecido. Não é essa forma que Deus pretende que nós sejamos vistos. Por isso, através do sacrifício de Cristo na cruz do Calvário e do sangue que ele verteu lá, que é um sangue purificador, nós somos limpos de toda mancha do pecado. Cristo nos purifica a ponto de zerar a nossa conta no sentido de pecados pregressos e coisas que fizemos no passado. Então, em Jesus, nós somos capazes de alcançar e obter essa restauração necessária. O profeta Isaías, né, que é chamado de profeta messiânico, no capítulo 53, ele vai apresentar algumas características ali de Jesus, e no texto ele cita até mesmo dessa forma, que Jesus, sem parecer nem formosura,
homens de dores, experimentado nos trabalhos, desprezado, e que nós não fizemos dele caso algum. Então, de acordo com o que o profeta descreve, Jesus conhecia com precisão a dor e o sofrimento. Ele sabia o que era desprezo, ele sabia o que era rejeição. Os males que acompanham o ser humano, Jesus toma sobre si, bem como também as enfermidades físicas, as doenças. Por fim, ele toma sobre ele toda a maldição pelo seu sacrifício na cruz. E, através desse sacrifício, ele traz restauração, traz libertação, traz cura. O sangue dele derramado vai se tornar o quê? A garantia de que nós teremos os nossos pecados perdoados e que será tirado por sobre nós a maldição, para que nós possamos nele, no Senhor, agraciados por essa obra da cruz, vivenciarmos todos os benefícios, todas as bênçãos que ele, o próprio Cristo, tem para nós. Quando Paulo escreve sua primeira carta aos Coríntios, lá no capítulo 15, verso 57, nós vamos ver Paulo expressando o pensamento do nosso coração, quando ele diz assim: mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Então, a nossa vitória sobre os gigantes que o diabo envia a nós, essa vitória sobre os gigantes que o inimigo coloca diante de nós, está em Jesus, porque Cristo sim já derrotou na cruz, e nós não temos mais nada que temer, pois agora nascemos em Cristo, de acordo com a sua palavra vivemos, em oração andamos, em vigilância permanecemos e ficamos revestidos dessa armadura que ele nos dá por intermédio da sua graça. Nós encontramos em Isaías 26, verso 3, um exemplo quanto à participação divina e a humana no processo de se desfrutar da paz. Olha só o que diz o texto de Isaías 26. Tu, Senhor, conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti. Então, quando nós observamos essa expressão conservarás, reflete o que? A ação de Deus no ser humano. Deus vai conservar, Deus vai preservar, ou seja, ele vai guardar essa pessoa. Agora, qual é a parte humana nisso? É quando nós vemos ali, enquanto que a mente firmada é a ação do homem. Então o homem precisa firmar a mente no Senhor. Então a pessoa que já passou pela experiência do novo nascimento, ela tem que manter um exercício de vigiar para ocupar a mente, o coração com as coisas de Deus, porque são coisas que edificam. Além de levar a Deus constantemente em oração, com confiança, o que lhe preocupa, o que lhe inquieta, o que lhe tira a paz, o que te deixa preocupado, o que deixa você temeroso, o que te abate, o que te afronta, tudo isso você fazendo diariamente com Cristo, para que nós possamos o quê? Desfrutar dessa paz. Então o perdão de Deus não faz esquecer os traumas que nós vivemos no passado, mas nos dá a capacidade de interpretá-los com outros olhos e nos fazer conviver com eles no presente, sem que estes interfiram na nossa forma de existir. A cura propiciada a nós pelo perdão de Deus não é o cancelamento das memórias passadas, mas a virtude da tolerância, que é o quê? Que é o ensinamento do amor. Agora, passando para o segundo objetivo da nossa conversa, nós vamos ver que é necessário desvincular-se do passado. Nós não podemos viver hoje preso a tudo que vivemos de negativo há um tempo atrás. Precisamos mudar o foco da nossa vida. Precisamos compreender que nós devemos dar liberdade para que o Espírito Santo de Deus nos leve a um caminho da cura. Se realmente nós quisermos ser integralmente restaurados e desfrutarmos da paz que Ele, Cristo, nos concede, nós precisamos então colocar os nossos olhos no Senhor, ao invés de ficarmos com o retrovisor
diante de nós, olhando sempre para o passado, no sentido de alimentar aquilo de ruim e de traumático que nós enfrentamos. Vamos remover da nossa mente qualquer recordação que seja ruim. É necessário e possível que quando nós examinemos a consciência, ainda encontremos resquícios de culpa que precisam em nós ser tratados. Essa culpa pode proceder de coisas pequenas ou até mesmo coisas terríveis que fizemos no passado, mas que ainda não nos arrependemos e nem confessamos diante do Senhor. É produto de pequenas coisas como, por exemplo, mentiras, palavras ferinas, né? Provém do quê? Do egoísmo, talvez da rebelião da adolescência, de um individualismo na idade adulta, ou até mesmo de confrontos violentos e ressentimentos ocultos, cuja lembrança produz em nós um sentimento de tristeza e de dor. Nós não podemos manter essas coisas guardadas em nós por muito tempo. Até um ditado muito dito aí pelos coaches ou pelas pessoas que trabalham a questão da mente, que diz que nossa mente não é uma lixeira. Nós precisamos eliminar da nossa mente tudo que é tóxico, tudo que prejudica, tudo que nos deixa para baixo, tudo que nos mantém no chão. Porque o primeiro passo para o cristão é derramar o seu coração perante o Senhor. Então, quando a gente faz isso, nós vamos ver que o próprio Senhor está pronto para nos perdoar, para nos libertar de todo aquele sentimento de culpa que nos mantém para baixo. Quando nós fazemos assim, o peso da culpa não tem mais poder sobre nós. Por outro lado, nós podemos lembrar ocasionalmente de coisas que nós já confessamos, mas nós temos a convicção do perdão do nosso pecado, se assim nós procedemos diante do Senhor. Agora, um dos grandes problemas nossos é que nós tratamos vamos dizer assim, os sintomas e esquecemos de tratar o que ocasiona aqueles sintomas. Deu uma dor de cabeça, a gente quer tomar um remédio para aliviar a dor de cabeça, mas a gente não faz um exame, não procuramos saber detalhadamente o que está ocasionando aquela dor de cabeça. Somos assim em relação à nossa vida. Então, esconder o problema não é a solução. Nós precisamos tratar direto na causa, não no sintoma. Negar o problema é uma situação muito pior. Nós precisamos reconhecer o pecado, confessar, crer no poder de Jesus para perdoar e não cometemos mais esses pecados. Talvez arranjar desculpas ou se esconder atrás da hipocrisia não vai trazer libertação a nós. O que nós necessitamos não é uma razão para continuar pecando, mas a libertação que vem pelo conhecimento da verdade. Nós devemos reconhecer que nossa carne é fraca e vivemos para uma sociedade pecaminosa que fará de tudo para nos seduzir e fazer-nos pecar. Porém, nós não necessitamos ceder a essa tentação, porque o próprio Martim Lutero, ele disse que você não pode evitar que os pássaros voem por sobre a sua cabeça, mas você pode evitar que os pássaros façam ninho nela. Então, é certo que você não poderá evitar que a tentação venha diante de você. Porém, com certeza, você pode evitar que essa tentação domine a sua vida, que você seja levado nesse sentido. Jesus é o médico por excelência da alma. Jesus possui o tratamento adequado para cada sintoma de dor que na nossa mente apresentar, ou que vai nos submeter à prescrição da sua palavra, que nos assegura que a cura de tristezas, mágoas, medos e inseguranças vem por intermédio dele. Com isso, a imagem de Deus em nós é restaurada. Passamos a ter paz permanente, nos aceitando com tanto, sempre com o bálsamo que é derramado sobre as feridas, onde haverá cicatrização. Não seremos mais incomodados pela dor e pelas lembranças que esse passado traz,
O regozijo e a alegria estarão presentes e permanentes na nossa vida. O Espírito Santo de Deus ajuda a desfrutar da paz que excede todo entendimento e que produz uma cura de toda experiência amarga e frustrante que possamos ter vivido. Quando recebemos Jesus Cristo como nosso Salvador pessoal, nós também adquirimos um relacionamento com o Espírito Santo, que esse relacionamento coopera para que nós sejamos alcançados pela graça salvadora, e Ele, o Espírito Santo de Deus, nos ajuda a desfrutar da bênção de Deus de 3 maneiras: habitando em nós, intercedendo por nós e ungindo-nos com o seu poder. 3 formas que o Espírito Santo de Deus trabalha por sobre nós. Precisamos ter a consciência da presença do Espírito Santo de Deus na nossa vida. Receber com alegria a presença dele todas as vezes que o inimigo quiser nos acusar. Usar a unção do Espírito Santo toda vez que o inimigo quiser colocar por sobre nós um jugo pesado, porque a Bíblia diz que a unção, ela despedaça todo o jugo e nos ajuda a caminhar em um caminho reto diante de Deus. Cristo lá, mediante do sacrifício da vida dele, sem pecados, ele promoveu o meio para que nós tivéssemos um relacionamento eterno com Deus. Deus enviou o seu Espírito Santo para nos ajudar a desfrutar de suas bênçãos. Lá no Salmo 32, Davi nos mostra que nós somos bem-aventurados por nós termos o perdão dos nossos pecados e das nossas transgressões. O próprio Davi sabia que isso representava para ele, pois em diversos momentos ele teve que saber lidar com as lembranças dolorosas de sua vida e as consequências que lhe causaram, e até mesmo perdas na sua família por conta de consequências de pecado. Agora, nesse terceiro ponto fundamental do nosso estudo, quando estamos caminhando para a conclusão, o maior inimigo nosso, que é o nosso adversário, não quer que nós alcancemos a cura. Ele quer continuar nos acusando, fazendo a gente lembrar das nossas fraquezas, dos nossos temores. Ele quer sempre destruir em nós a alegria que o Senhor pode dar. Agora, como nós quebrarmos esse jugo de Satanás por sobre a nossa vida? Primeiro, nós não podemos dar ouvido às mentiras do diabo, porque a Bíblia diz que Satanás é o pai da mentira, Olha o que está registrado no Evangelho de São Mateus, capítulo 6, versos 14 e 15. Diz assim: porque se perdoardes aos homens as vossas ofensas, também o vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, também o vosso Pai vos não perdoará. Nós só poderemos obter uma cura completa se nós perdoarmos aquele que nos magoaram de alguma forma. Então, não podemos ouvir o diabo. O perdão não somente vai restabelecer a nossa comunhão com Deus, como também vai trazer saúde à nossa alma. Vai trazer coisas boas na nossa mente. O nosso coração vai ficar mais aliviado e o nosso corpo vai também sentir. Porque vamos promover o perfeito equilíbrio entre o homem e o meio que esse homem vive. Nós só poderemos ter essa cura interior depois que nós entregarmos totalmente a nossa vida ao Senhor, nos livrarmos das tristezas e temores do passado. Portanto, não permita, não aceite que o adversário mantenha você cativo, preso àquilo que te faz mal. Não vamos dar ouvido para as mentiras do diabo. Segundo, nós devemos confiar no Senhor, que é o nosso pastor. Porque a humildade, ela está totalmente ligada à sinceridade. Nós temos que buscar a Deus com humildade. A principal razão porque muitas pessoas não buscam auxílio espiritual é porque elas são orgulhosas. Elas não querem que os outros saibam da vida que ela teve no passado. Ela não quer que os outros percebam que elas se acham espiritualmente presas a algumas coisas que ficaram atrás.
devido às lembranças dolorosas e que elas estão passando por um sofrimento terrível, bem no fundo da sua alma. Sabe? Por isso é necessário confiar as nossas vidas ao Senhor. É necessário confiar em quem Deus estabeleceu como pastor de nossas vidas. Devemos vencer as barreiras, abrir o nosso coração a este guia que nos ministra, atender que ele, né, atender que e entender que essa pessoa que Deus colocou tem uma responsabilidade espiritual do Senhor em nós para nos trazer um caminho, perdão, para nos trazer um caminho de libertação da nossa alma, né? Para que vivamos isso conforme o Senhor estabeleceu. Sabe? O pastor é aquele a quem Deus instituiu como anjo da igreja. E também ele tem uma responsabilidade diante de Deus por nossas vidas. Por isso, em oração e na direção do Espírito Santo, ele vai dar uma orientação à luz da palavra de Deus para que o seu liderado mantenha uma vida abençoada. E ele vai manter isso em sigilo, né, absoluto. Não vai compartilhar com outras pessoas. Hoje as pessoas relutam em fazer isso e acabam se abrindo com quem não deve e sofrendo consequências de serem expostas. Terceira maneira de nós vencermos isso é viver a vida que Deus tem para nós e vivermos na abundância. O Senhor Jesus, que é o nosso bom pastor, ele revelou que enquanto há os que procuram roubar, matar e destruir, ele veio para que as suas ovelhas desfrutem da vida com abundância. Uma vida completa, uma vida na plenitude, uma vida com superabundância. Afinal, Deus, por intermédio de Jesus Cristo, nos reconciliou consigo mesmo, né? Está lá em 2 Coríntios capítulo 5, verso 18. E essa verdade não significa uma existência na terra sem adversidades e aflições, mas sim que é possível aos que permanecem em Cristo, já nesta terra, vivenciar alegria, paz, esperança, amor, segurança e tantas outras bênçãos reservadas por Deus àqueles que pertencem à sua família. Em João 16:33 nós percebemos duas esferas de existência em mim e no mundo. A paz que o seu povo tem nele não é só a paz que ele dá, é a paz que ele mesmo tem e que partilha com eles. Então o mundo que inflige tribulação é inimigo de ambos, mas ele é um inimigo derrotado. A cruz que o Senhor em espírito já abraçou marcou o seu triunfo e a queda do mundo. Então o povo de Cristo participa do triunfo dele e da paz que ele pode dar. A fé mencionada em 1 João capítulo 5, verso 4, é a que une o seu povo a Cristo, de modo que a vitória de Cristo passa também a ser a vitória do seu povo. Oh, meus queridos amados irmãos, que o Espírito Santo de Deus nos ajude a permanecer em Cristo, para que, mesmo estando ainda em um mundo repleto de aflições, nós possamos desfrutar a paz de Deus, a alegria e vida abundante. Permaneçamos em oração e vigilância constantes, guardando o coração e mente, para não sermos sufocados com o que não edifica e impede o nosso crescimento em Cristo. Oremos. Senhor, nos ajude a viver na plenitude aquilo que Tu tens para nós. Ajuda-nos, ó Pai, a sermos totalmente curados e saciados em Cristo, porque Cristo é plenamente suficiente para nos dar a paz. Ajuda-nos a vencer, Pai, as mentiras do diabo, tudo aquilo que o inimigo quer manter para que sejamos presos no passado e possamos no Senhor confiar em Ti, acreditar naquilo que Tu tens para nós, para que sejamos melhores a cada dia e andemos na Tua direção. Assim nós oramos, Pai, no nome de Jesus. Amém. Amém? Lembrando que se você deseja fazer o maior treinamento de professores Escola Dominical do Brasil, vai ali na nossa página no YouTube, youtube.com.br ouvir pela palavra. Nos nossos vídeos sempre tem um link embaixo para você clicar.
clica no link, você vai ser direcionado para saber como fazer esse treinamento que tem abençoado professores em todo o Brasil, tá bom? O meu forte abraço, Deus te abençoe, e se Ele nos permitir, estaremos aqui de volta em mais uma edição do programa Ouvir pela Palavra. Obrigado pelo seu carinho, pelo seu abraço, e até o próximo programa, se Deus assim nos permitir. Deus abençoe a todos.